Então, pessoal, a próxima ação especial, o próximo procedimento especial que nós temos que ver são as ações possessórias. Provavelmente nós não vamos conseguir concluir nesse encontro de hoje. As ações possessórias estão previstas entre os artigos 554 e 568 do CPC, tá? Evidentemente, vou fazer uma pequena introdução aqui e apresentar as principais características sobre essas ações possessórias. O seguinte, as ações possessórias, elas se fundam naturalmente, primeira característica é essa, na proteção possessória, na proteção à posse, proteção possessória. Então, há desde Savigny, né, desde antes, na verdade, Savigny foi responsável pelo surgimento de uma discussão a respeito da natureza da posse, dos requisitos da posse, mas aí é direito material que estuda isso, né? Tem a teoria maior e teoria menor quanto à posse, haveria mais requisitos ou menos requisitos quanto aos atributos da posse, mas o que importa é o seguinte, que há uma proteção possessória, uma proteção à posse independentemente à propriedade. Então a propriedade é uma coisa, posse é uma coisa distinta, é um direito subjetivo distinto. Então as ações possessórias, elas não se fundam na propriedade, naturalmente. Elas se fundam no direito à posse. É uma proteção da posse, do direito possessório, em face de fatos externos que possam vir a ofender, a lesionar a posse. E aí, a depender da natureza dessa ofensa, dessa agressão, vai cambiar, vai mudar o tipo de ação possessória. Vejam que ali está no plural, né? São as ações possessórias. Nós temos uma primeira ação, ação de reintegração possessória, reintegração possessória. Nós temos uma segunda ação, que é a de manutenção na posse. E uma terceira ação, terceira modalidade de ação, que é a do interdito proibitório. Do interdito proibitório. Então, esse grupo, essa categoria das ações possessórias, elas se referem a essas três modalidades de ação. A ação vai ser ou de reintegração da posse, ou de manutenção da posse, ou de interdito proibitório. E nós temos aqui que diferenciar. Quando que será cabível a reintegração possessória? A reintegração da posse, a reintegração possessória, ela é cabível diante de esbulho possessório. E no que consiste o esbulho possessório? O esbulho possessório é representado pela perda total da posse. Perda total da posse. Tanto é em razão da perda total da posse que você vai buscar restituição, reintegração, restituir na posse. Vai pedir a restituição, se reintegrar no seu domínio em relação à posse, sua titularidade em relação à posse. A restituição, reintegração decorre do esbulho, que é a perda total. Agora, essa perda total, ela é de natureza qualitativa e não de natureza quantitativa. Então, o que classifica a perda total da posse é a natureza qualitativa, quer dizer, o não exercício do poder de fato sobre a coisa, o não exercício da posse sobre a coisa.
não é, portanto, uma questão quantitativa. É uma questão qualitativa. Quando há uma invasão à propriedade, você imagine uma imensa porção de terra, uma invasão. Aí há um cercamento, homens com força armada, escopeta, botam cercado mesmo, arame enfarpado, cerca elétrica, mina, ou seja, para demonstrar que realmente o possuidor antigo ele não consegue ingressar naquela fase, naquela área que foi ocupada. Não foi a propriedade, não foi a posse antiga como um todo que foi retirada. Mas o que importa, como eu lhes disse, não é a quantidade, é a qualidade. O que importa é que naquela parcela de terra, o antigo possuidor não exerce mais posse nenhuma. Ou seja, ele perdeu o exercício do poder de fato sobre a coisa no todo, qualitativamente. Não é quantitativamente, é qualitativamente. Nesse caso seria um esbulho. Tá? Então a reintegração de posse ela é cabível em caso de esbulho, quando o antigo possuidor, quando o possuidor legítimo, ele não preserva nenhuma posse, nenhuma parcela, nenhum atributo de posse. Já a manutenção na posse, vamos tratar agora da segunda modalidade. A manutenção na posse, ela não é decorrente do esbulho possessório, mas da chamada turbação possessória, ou turbação da posse. Como é que eu botei lá em cima? Esbulho possessório, então turbação possessória, para ficar homogêneo aqui. Se a reintegração possessória, item de número 1, decorre do esbulho possessório, a manutenção na posse, item de número 2, segunda espécie, decorre da turbação possessória. E na turbação possessória, não há perda total da posse, mas uma perda parcial da posse. Há uma supressão, uma perda parcial da posse. É por conta disso, como você não perdeu no todo, você perdeu apenas uma parcela, que você busca a manutenção na posse. É porque uma parcela, uma qualidade na posse você ainda mantém. E você quer preservá-la, você quer manter. Que é a manutenção da posse como um todo. E como eu lhes disse, aqui também é uma investigação de natureza qualitativa e não quantitativa. Então você vai aqui investigar se há alguma limitação ao livre e pleno exercício da posse. Nos casos de turbação possessória, há uma limitação ao livre e pleno exercício da posse, do ponto de vista qualitativo. O interdito proibitório, por sua vez, que é a terceira modalidade, ele não decorre de uma agressão, de uma lesão à posse já consumada. Ele é um interdito proibitório, ele visa proibir a consumação. Então ele tem um caráter preventivo. Ele é calcado na ameaça. Ameaça ou justo, fundado receio de lesão à posse. Então aqui a moléstia possessória, que se chama, a agressão à posse, não é nem o esbulho possessório, perda total, nem a turbação possessória, perda parcial. Aqui não teve a consumação, aqui nós estamos em via de acontecer a ameaça. Então você pensa nesse movimento sem terra, que é um grande exemplo das questões possessórias, de conflito de terra. O movimento sem terra está do lado de fora da terra. Eles não invadiram ainda, mas eles estão lá
cânticos de guerras e armas e dizendo que vão invadir, vamos invadir, vamos invadir. E não houve ainda a agressão. Você não sabe se vai ser perda total ou perda parcial. Você não... Nesses casos é costumeiramente perda total. Você perde qualitativamente todos os atributos da posse, mas não aconteceu ainda. Então, se você quiser mover alguma coisa e pode, você vai mover um interdito proibitório. Você vai buscar a proteção da posse. Nesse caso, você tem a posse como um todo ainda, porque você ainda não foi agredido. A sua posse ainda não foi lesionada. Mas você vai demonstrar em juízo que você tem um fundado, um justo receio decorrente de uma ameaça. Então, aqui nós estamos diante de uma tutela preventiva. Tutela preventiva a direitos. Você quer prevenir o direito de manutenção, de preservação da sua posse in totum, como ela se encontra. A tutela preventiva, ela já estava consagrada no artigo 5º da Constituição Federal, de modo que não se pode ter dúvida do cabimento de uma tutela jurisdicional de ordem preventiva. Eu vou até pegar lá para os senhores, porque em geral nós tratamos aqui de exemplos nos quais a tutela ela é reparatória, né? Quando já se consumou a agressão. E aí vejam que nesse caso nós estamos aqui no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, nessa redação que eu vou lhes trazer aqui só para fim de recordação, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão. A lesão é comum, né? No caso da lesão, seria reintegração de posse ou manutenção na posse, quando já houve a lesão. Ou ameaça a direito. A mera ameaça ao direito possessório gera o interdito proibitório. Não se pode ter dúvida disso. Agora, percebam bem, uma outra característica que, na verdade, né? Como é que eu botei lá em cima? Vou botar assim. Segunda característica, item de número 2. A fungibilidade. Que está no artigo 554. Uma segunda característica das ações possessórias é a fungibilidade que há entre as ações possessórias. Por quê? Porque a determinação se estamos diante de um esbulho ou de uma turbação, muitas das vezes ela é complicada. Porque nos casos concretos, não é tão fácil e tão simples como fica bonito aqui de colocar perda total, perda parcial, natureza qualitativa, não exercício do poder de fato sobre a coisa, ou uma limitação ao livre exercício do poder de fato sobre a coisa. Isso na prática não é tão fácil de você perceber exatamente se estamos diante de uma limitação absoluta ou de uma limitação parcial. Então a lei trouxe essa característica da fungibilidade. E mais do que isso, uma outra necessidade da fungibilidade, já vou trazer o dispositivo para vocês. Essa realidade prática, essa realidade social, ela é muito cambiante, ela é muito dinâmica. Então, se você for a juízo buscando um interdito proibitório, pode ser que quando o juiz venha receber a petição inicial, aquilo que era uma ameaça já virou uma agressão à posse. Pode ser que aquilo que começou com uma limitação parcial evoluiu para uma limitação total. Então aquilo que era uma turbação vira um esbulho no curso do processo. Se nós fôssemos trabalhar, portanto, com o princípio da correlação, da distrição, da congruência, o juiz tendo que julgar precisamente o que foi pedido, o juiz tendo que julgar exatamente, precisamente nos limites do que foi pedido, nós poderíamos ter problema aqui. Então o que a lei trouxe? O que importa é a proteção à posse. Nós vamos proteger a posse, pouco importa em qual natureza for. Se o cara pediu uma coisa e a outra, nós vamos conceder a proteção possessória que for adequada. Se o cara pediu a coisa certa, né? Se o cara pediu a ameaça, o interdito, porque era caso de interdito, e no curso da demanda aquilo evoluiu para uma manutenção, para uma turbação, uma manutenção, nós vamos dar manutenção. Se no curso da demanda o que iniciou com uma turbação virou um esbulho, o que foi pedido lá atrás foi uma manutenção, nós vamos dar uma reintegração. Porque nós vamos aqui conceder uma adequada proteção
a posse. Vejam, portanto, o que prevê o artigo 554 do CPC. 554 caput do CPC. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então a parte pediu uma reintegração à posse, mas ela demonstrou e provou, na verdade, que não era o esbulho, era uma turbação. Ela deveria ter pedido a manutenção. Nós não vamos aqui nos preocupar com esses aspectos formais. Porque, ao fim e ao cabo, no final do dia, o que nós temos em todas elas é a mesma finalidade de proteção da posse. Tá? Então percebam aqui que nós temos uma importante exceção ao princípio da correlação, a distrição, congruência, correlação, lá dos artigos 141, 492 do CPC, que eu tanto falo com os senhores.